A gente vai falar sobre coração, minha gente. Vocês estão acompanhando aí, né, o caso de Faustão, que está dando o que falar, né, sobre transplante de coração. Por isso, né, Cláudia Menezes agora vai conversar com um cardiologista para a gente esclarecer as dúvidas, né, e entender como funciona essa fila, né, de espera e como é feito esse processo de doação de órgãos. Ô, Claudinha, muito boa tarde. Pauta muito bem-vinda para a gente esclarecer as dúvidas da população, né, que acabou realmente gerando, né, uma grande confusão nas redes sociais, porque as pessoas não entendiam como é, né, como funciona esse processo, né, e a fila do transplante aqui no Brasil. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você também, Léo. Boa tarde para vocês que acompanham a gente aqui no nosso universo. Isso mesmo, o caso de Faustão vem chamando muita atenção, porque apesar dele ser uma pessoa conhecida, milionária, ele também está na lista, né, para aguardo de um transplante do SUS, né, pelo SUS. Então, é um caso que chama muita atenção. Eu estou aqui com Maria Guerreiro, que é médica cardiologista e também responsável pelo ambulatório de insuficiência cardíaca aqui do Hospital da Bahia, em Salvador. Maria, primeiro, doutora, a gente tem que falar que mais de 65 mil pessoas aqui no país aguardam, né, um transplante, estão aí na lista de espera. Por que é um processo tão doloroso, tão difícil, doutora? Boa tarde, Cláudia. Acho que antes da gente falar um pouquinho do transplante cardíaco, é importante falar da doença que leva à sua indicação, né, que é a insuficiência cardíaca, que é uma síndrome em que o coração ele não é capaz de bombear, de fornecer um fluxo, um aporte de sangue adequado para as necessidades do nosso organismo. Existem várias causas para isso, que vão desde o infarto, a conhecida doença de Chagas, né? Pacientes que têm pressão alta e não têm conhecimento, não se tratam. Então, é importante chamar a atenção que o indivíduo ele deve ser acompanhado por um cardiologista, porque a insuficiência cardíaca, quando não tratada, ela pode ser tão grave quanto um câncer, né? Então, é muito importante fazer o acompanhamento com o seu cardiologista. Mas alguns pacientes, hoje ela é uma doença que nos fornece um arsenal de terapia muito potente, né? Grandes avanços nos últimos anos, mas existem alguns casos que eles não respondem a essa terapia, seja através de medicamentos ou através de dispositivos, por exemplo, alguns tipos de marca-passo são utilizados para tratamento de insuficiência cardíaca e alguns indivíduos não vão responder a essa terapia e aí vão necessitar de terapias que nós chamamos de avançadas. Dentre elas está o transplante cardíaco, né? Seria uma terapia mais avançada para esse tipo de doença. No entanto, isso envolve, né, uma série de critérios, né? É preciso que o indivíduo ele preencha critérios clínicos, que ele preencha critérios sociais, né? É importante, ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Será que esse indivíduo tem um suporte social, né, para receber um transplante cardíaco? Ele tem uma logística familiar para receber um transplante cardíaco? Tudo isso é avaliado por uma equipe de transplante. Então, daí já começa a complexidade, claro, do processo, né? E uma vez que o paciente é listado, ele vai ser submetido, hoje mais de 95% dos transplantes no Brasil são custeados pelo SUS. Mas seja ele em caráter particular ou pelo SUS, o indivíduo ele tem que ser submetido ao Sistema Nacional de Transplante, que é uma lista, né, que é controlada pelo governo federal, pelo SUS, né, para que não haja que não se burle essa lista. Né? E a gente sabe que é um processo sério, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, sim, o doador, ele precisa também ser compatível? Como é que funciona? Quando é que é indicada, né, a cirurgia realmente? Bom, em relação ao doador, né, para que se faça um transplante cardíaco, é preciso que o doador esteja no que chamamos de morte encefálica, né? Existem critérios também do doador, que são critérios técnicos, como idade, condições clínicas, se o indivíduo está infectado ou não. E aí, uma vez que o doador e o receptor preenchem esses critérios, é importante também avaliar a compatibilidade entre eles. Então, isso também é um critério que vai mexer na lista, né? O indivíduo, quando ele é colocado na lista, essa lista segue uma ordem cronológica, então o indivíduo ele vai entrar numa ordem, porém ele pode ser mobilizado nessa lista de acordo com a sua gravidade e a sua compatibilidade com o doador, porque às vezes o indivíduo que está em primeiro lugar na fila, aquele coração que é disponibilizado não tem compatibilidade, né? Então isso tudo vai influenciar também. E nessas horas, a condição financeira do paciente não faz a menor diferença, né?
Não, não, de fato não. Em todo o processo, eu diria que a condição financeira não vai influenciar na ordem que aquele indivíduo vai receber o órgão, né? Falando das condições clínicas, né, do paciente que precisa fazer o transplante, né? Existe, assim, o paciente está apto para fazer a cirurgia ou não está? Tem que esperar? Como é que funciona isso? Então, isso tudo vai ser avaliado pela equipe que acompanha o doente, né? Existem critérios, como eu falei, clínicos, se o indivíduo tem idade, se o indivíduo está infectado ou não, se o indivíduo tem outras disfunções orgânicas ou não, né? E aí a equipe vai avaliar se aquele indivíduo tem condição de ser submetido àquela cirurgia, de fato, né? Antes de listá-lo e colocá-lo no Sistema Nacional, né? Inclusive, nós estamos aqui na sala, né, que faz o exame, o eletrocardiograma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, desse exame. Aqui é um dos locais que nós fazemos a avaliação dos nossos pacientes, com o ecocardiograma, que é um aparelho que avalia a função ventricular do paciente, né, para avaliar se tem insuficiência cardíaca. Então, é uma sala que a gente utiliza bastante também na avaliação do nosso doente quanto ao seu estado de saúde, né? E o doador, no caso, é importante a gente falar aqui, né, doutora Maria, que o doador, gente, você que quer fazer, né, ser um doador, né, de órgãos, você não precisa assinar termo nenhum, não é isso? Se você pretende, é só avisar a família, como é que funciona? Isso é muito importante que você falou, Cláudia, porque, como você mesmo disse, são 65 mil pessoas atualmente aguardando transplante no coração, ou no Brasil. Dessas, 380 estão aguardando um transplante cardíaco. Né? Então, há uma disparidade no Brasil entre a quantidade de doadores e a quantidade de pessoas que aguardam um órgão. Né? Hoje, se você quiser ser um doador no Brasil, você não precisa deixar isso num documento de identidade, nem por escrito, porque na hora o que vai contar é o aval da sua família, né? A permissão que o seu familiar vai dar para que você seja um doador ou não. Então, é muito importante a gente deixar a nossa família ciente, né, do nosso desejo, dos nossos valores, para que, se por acaso viermos a ser um potencial doador, isso aconteça de fato. Muito obrigada, viu, doutora Maria Guerreiro, aqui ao meu lado, médica cardiologista, responsável aqui pelo ambulatório de insuficiência cardíaca aqui do Hospital da Bahia. Obrigada pela entrevista. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado, doutora. Né? Um vivo extremamente esclarecedor, né? Nesse momento que nós estamos vivendo com esse grande formador de opinião, esse grande comunicador, Fausto Silva. Então, isso faz com que todas essas informações venham, né, para a grande massa, para a gente esclarecer, certo? Então, o que é que a gente tira de todas essas informações? Ficamos informados do que está acontecendo, essa questão da fila para o transplante, mas a informação imprescindível, a informação mais importante é: seja doador. Né? O doador salva vidas aí. É importante a gente alertar para o familiar, né? É importante a gente dizer para a esposa, dizer para o marido, para a família, para os filhos: eu quero ser doador. Basta só isso, né? Para você fazer a felicidade aí de muitas pessoas que estão nessa angústia, porque não deve ser fácil não, né? Você saber que você está numa fila de espera e não ter uma possibilidade, né, de esperança, não ver esses números de doadores crescerem e essa fila andar. Certo? Seja doador, faça a sua diferença aí.